Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Voz e Vez do Professor. Neste canal, o nosso assunto é educação. Se você faz parte da educação, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que assim que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação e você vai poder saber o que está acontecendo na educação. Tudo que acontece na educação, a gente procura trazer para você aqui, né? Para que você fique informado. Seja parte pedagógica, seja parte de legislação, seja parte de governo, de política, tá? Venha fazer parte da nossa família. Se inscreve aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer o top 10. Nós vamos fazer 10 perguntas para o professor Sérgio Alexandrino, que é professor da escola pública, 33 anos na sala de aula, nunca saiu para coordenação ou para qualquer coisa, sempre sala de aula, porque segundo ele próprio, né, professor? Ele acha que o lugar dele é na sala de aula. Ali é o habitat dele e ali ele se vira bem. Então hoje ele vai responder 10 perguntas, top 10. Se você quiser participar também e responder as 10 perguntas, entre em contato com a gente, que a gente manda para você as perguntas, você grava num vídeo e a gente vai montar a entrevista sua, tá? De maneira respeitosa à tua opinião, tá bom? Então vamos começar? Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, professor, é: qual é a sua visão da educação brasileira? Bom, eu acho que a palavra que define a educação brasileira é descaso. Olha, descaso dos governantes, governador, prefeito, eles não estão nem aí. Na época da campanha, eles sabem dos problemas da educação, eles conhecem. Só que tem uma coisa, depois que eles são os eleitos, eles esquecem as promessas. Parece que o Brasil tem prazer em estar entre as piores educações do mundo. Parece que tem prazer, de 40 países nós somos 39, nós somos 38. Não tem prazer de estar entre os 3. Tá? Não tem investimento na educação no Brasil, só promessa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E outra, o Brasil vive de modismo, os políticos vivem de modismo. Atualmente o modismo é escola de educação integral, como se a escola de educação integral fosse a solução para todos os problemas educacionais, e não é. Entendeu? Então a educação no Brasil está relegada a segundo plano. Não dão ao professor uma condição dele dar uma boa aula, porque se derem a ele condição dele dar uma boa aula, o panorama dessa educação brasileira muda. Mas isso não interessa aos nossos governantes. Então eu definiria a educação brasileira como descaso. Professor, como o senhor vê a educação brasileira pós-pandemia? Bom, a educação na pandemia, tentaram-se várias formas, EAD, né? Nós fizemos aula, gravamos aula, demos aula online, a gente se virou, mas devido à falta de instrumentação para o aluno, celular, internet, né? Sem aquele contato social, físico ali, parece que houve assim, uma lacuna na educação. Um monte de gente deixou de ir e foi aprovado. Independente de qualquer coisa, foi aprovado. Alegando a pandemia, o que eles fizeram? Eles aprovaram. Tudo bem até aí. Tá? Tudo bem, não é culpa do aluno, tudo bem. Só que, na minha opinião, em 2021, no segundo semestre, quando retornaram-se as aulas presencial, qual deveria ser a atitude do governo Dória? Ao invés de ficar fazendo planinho de nova carreira, não sei o que lá o que eles tinham que fazer? Eles tinham que preparar uma recuperação. Naqueles 6 meses, eles preparariam a recuperação. 2022 seria um ano de recuperação daquilo que foi perdido na pandemia. Em 2023 já seria um retorno ao normal, né? Eles retornando ao normal, já com aqueles
vai e vem no conhecimento, para 2024 voltar ao normal. Aí a educação não teria nenhum prejuízo. Ninguém, não existe um Estado brasileiro que está preocupado com esta lacuna que ficou, em preencher esta lacuna. Uns discurso, gente. Uns falam que vai fazer uma recuperação em outro período, né? Ninguém fala em mudar a grade curricular, em fazer aceleração da aprendizagem, né? Tinha uma aceleração da aprendizagem logo no começo da progressão continuada em São Paulo, excelente, poderia usar aquele material. Não, eles querem a fórmula mágica, a varinha de condão. Então, não existe, eu acho que não existe recuperação. Vamos demorar uns 8, 12 anos para recuperar isso aí. E assim mesmo, essa geração que sai da escola vai sair com uma defasagem muito grande de aprendizagem. Professor, como que o senhor vê a não retenção do aluno? Em São Paulo, progressão continuada, mas na maioria das escolas do Brasil, o aluno não reprova, ele é aprovado ou pelo professor ou pelo conselho. Como que o senhor vê essa situação brasileira? Bom, no começo, né, essa progressão continuada, ela começou a ser vendida, né? Para começar a vender ela, eles começaram a dizer: a retenção causa no aluno a perda de autoestima. Eu conheço um monte de amigo meu que reprovou durante os anos escolares, continuamos amigos, não teve, recuperou, e tem alguns até que foram além daquilo que eu cheguei, né? Mas aí começaram com essa progressão continuada, só que essa progressão continuada foi vendida como aprovação automática. O aluno ficou desestimulado, o professor ficou desestimulado. Só que havia recuperação de ciclos. No começo tinha recuperação de ciclo, retenção de ciclo e tudo mais. Aí foi deixando, mas isso interessa ao governante. Essa promoção automática, que hoje está generalizada no Brasil, interessa ao governante, porque um aluno retido, ele toma lugar de 3. Se um aluno custa R$ 1.500 para o Estado, um retido custa R$ 4.500. Por quê? Ele não vai naquela vaga que ele deveria estar no ano seguinte. Está lá uma vaga que poderia estar sendo ocupada, não está. Ele deveria estar, a vaga deveria estar sendo ocupada por um outro aluno, mas como ele ficou retido, ele está ocupando aquela vaga, certo? E a vaga que ele ocupa. Então são 3 vagas cada repetência. Então, para amenizar o problema do Estado, não do aluno, não olharam o aluno, né? O que eles fazem? Promoção automática em todo o Brasil. Chega no final do ano, nos conselhos, é terrível. O professor que trabalha sério, olha, chega num estágio que você já não fala mais nada, você só fica ouvindo lá: aprovado pelo conselho, aprovado pelo conselho, aprovado pelo conselho, sem uma recuperação, sem nada. Ou seja, do jeito que você está, vai e Deus te abençoe. O piso salarial nacional do magistério, qual é a sua visão sobre ele? Esse piso dá o que falar. Esse piso nacional, eu vou falar uma coisa para você, é uma total falta de respeito com o professor, uma hipocrisia dos prefeitos e dos governadores. Se vocês estiverem me ouvindo, anota isso aí na sua agenda: você é um hipócrita. Se você não paga os 4.420 para o seu professor, você é um hipócrita, um safado sem vergonha. Sabe por quê? Porque o negócio é o seguinte: a Confederação Nacional dos Municípios entra na justiça, isso é ilegal, isso foi depois não sei do que, arruma uns argumentos fictícios terríveis, né? Os governantes, por sua vez, eles arrumam uma maneirinha de driblar a lei, de não pagar o piso para o professor. Só que no artigo 4º da lei está escrito assim: hipócrita, escuta aí, ó. Se o governador ou o prefeito não tiver condições para pagar o piso ao professor, ele deve provar que não pode, que o município não tem dinheiro para pagar.
e o governo federal completa. Só que o que eles fazem? Eles dão nó. O município não tem dinheiro, o estado não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, o governo federal cobre. Então o que acontece? Eles driblam o professor, enganam o professor e sacaneiam o professor. Essa é a minha opinião sincera. O piso nacional salarial e outra, não dá cadeia para ninguém, não dá impeachment para ninguém, porque se não cumprir a lei, a própria lei do impeachment diz que o não cumprimento da lei leva o governante a perder o cargo por impeachment. Ninguém entra com impeachment. Você pode ver, é sindicato disso, sindicato daquilo. Em Minas Gerais, o sindicato vai ter que fechar. Por causa de uma greve foi multado em 3.200.000 e não tem esse dinheiro para pagar. É uma hipocrisia. Ninguém faz nada, ninguém entra na justiça. Ministério Público é surdo, cego e mudo, né? E o professor, mais uma vez, é passado para trás, é logrado. Professor, como o senhor vê a escola brasileira na atualidade, hoje? Bom, a escola hoje não é só em São Paulo, não, é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. O problema é o espaço físico inadequado. Não tem, você não tem condições, você não tem recurso para dar uma boa aula. Você tem que se virar, você tem que ser criativo. Entendeu? Eu vi esses dias aí num programa da TV Escola, um professor lá no Acre improvisou. A lousa dele é uma folha de zinco. O giz dele é carvão. Ele se vira, ele não tem condições de dar a aula dele. O tempo que ele tinha que se preocupar com estratégias, né? Não, o que ele faz? Ele fica criando uma sala de aula ideal para ele poder dar o mínimo daquilo que ele consegue. 10 a 20% das escolas são ideais, mas essas escolas onde é que estão? Nos grandes centros, nas capitais, né? Na área central das grandes cidades, mas vai para a periferia. Periferia está tudo abandonado. Agora, qual o valor que você quer que um aluno de periferia dê à educação? Se ele não tem perspectiva, o cara que estudou ali vende salgadinho, o outro lá é camelô, faz biscate e não sei do que lá eu, entendeu? Para ele a educação não tem sentido. Não tem incentivo, não adianta estudar para quê? É por isso que às vezes o aluno pergunta para você: por que eu tenho que aprender isso, professor? Porque na comunidade que ele vive, aquilo não vale para nada. Conhecimento para ele não é sinônimo de fracasso. Estudar para quê? O meu vizinho ali é engenheiro e vende coxinha, o outro ali é advogado e trabalha na prefeitura, né? Então as periferias estão abandonadas. Tinha que fazer um trabalho para mostrar que a educação vale a pena, que vale a pena estudar, mas para os governantes não vale a pena estudar. É preferível você ser facilmente manipulado do que você ser um ser pensante. E isso está se generalizando. Antigamente era só nas periferias, agora você vê pessoas que têm curso universitário, que têm formação, né? Mas que ele é limitado no conhecimento dele. Ele não tem uma mente assim, porque hoje em dia o pessoal não estuda, o pessoal lê manchete. E ele não abre para ver a notícia, ele só lê a manchete. Eu fico revoltado quando eu abro uma manchete para ler a notícia, tem meia dúzia de linhas ali que não explica nada, não fala nada com nada, só a manchete para te mover emocionalmente. Então a educação tinha que ser prioridade nesse país e tinha que mudar a cara da educação. Bom, e dando continuidade à pergunta, né? Como que o senhor vê o professor brasileiro? Bom, na minha visão, o professor é um abnegado. Pelas condições de trabalho que dão a ele, né? Porque ele é a única profissão que forma todas as outras, mas é a única profissão que o próprio professor tem que providenciar o material que ele precisa, porque o Estado não fornece. E quando fornece, é cota. Você tem direito a 70 xerox. Você tem 500, 300, 400 alunos. Mas você tem 70 xerox. Você tem 70 impressões. Você tem 70, 80, 100, mas você precisa para muito. Aí eu já vi professor fazer uma prova e aquela uma prova pedir para o aluno: não risque, que eu só tenho essa cópia e eu vou dar essa prova na outra sala.
né? Então o professor é abnegado, porque ele tem que se virar, né, para arrumar o material para ele trabalhar. E ele é um guerreiro, porque ele não desiste da luta. Você pode ver, todo ano ele está ali pegando aula, porque se ele fosse fraco, se o professor fosse fraco, ele já no ano seguinte ele estaria procurando emprego, mandando currículo, se virando, abandonando. Não, a paixão move ele, porque ele acha que um dia vai mudar isso aí, né? E outra, ele é um sobrevivente, porque com esse salário que o professor ganha, ele sobrevive de consignado em consignado, né? Ele vai se virando. E aí tem os professores que são os contratados, que perdem o vínculo, que fica sem salário, entendeu? É terrível a vida do professor. Eu acho que o professor é um herói, não reconhecido no Brasil, mas na minha visão o professor é um herói. Sim, e o aluno? Como que o senhor vê o aluno brasileiro? Eu acho que, embora haja um pejorativo, que o brasileiro é burro, não estuda, gosta de moleza, eu vou dizer para você que, na minha visão, o aluno brasileiro é inteligente, versátil e criativo. Se você vê as invenções, as coisas, aí você vai ver que o brasileiro é inventivo. Tentam colocar na cabeça do aluno brasileiro que ele não presta para nada, que estudar não vale nada, que ele nunca vai ser nada na vida, que ele é burro, que ele é isso, que ele é aquilo. Não é. Sabe por que falam isso para você, aluno? Para segurar você, porque eles sabem que o dia que você perceber a sua criatividade, a sua inteligência e a sua versatilidade, ninguém te segura. Você vai muito além daquilo que eles querem que você faça. Eu acho que o aluno brasileiro precisa de incentivo, precisaria dar um incentivo para educar. Eu tenho algumas sugestões, inclusive mandei por e-mail para ministro da Educação, para governadores, isso eu faço já há anos, entendeu? Para tentar valorizar a educação, mas talvez eles não sigam, porque se o pessoal começar a dar valor na educação, muita gente vai rodar nesse país, viu? Bom, professor, o senhor sabe que atualmente se usa muita tecnologia, né? Nós estamos numa era tecnológica. Como o senhor vê a tecnologia na sala de aula? Olha, a tecnologia, ela é necessária, não existe, a escola evolui, você tem que usar a tecnologia, mas eu vejo na escola gente só usando a tecnologia e de maneira errada, né? Aí, por que você não leva os alunos na sala maker, não leva na sala de informática? Eles não saem do Facebook, eles não saem das redes sociais, por quê? Mal direcionado. Antes de você aplicar alguma coisa para o aluno, você tem que explicar para ele os seus objetivos, o que é que ele tem que fazer e o que é que você espera dele, entendeu? E não simplesmente levar. Agora, precisa capacitação de professor. Infelizmente, em São Paulo, o centro de mídias é uns ATPC, olha, eu ia falar um palavrão aqui, é uns ATPCzinho fraco, não capacita o professor. Qual seria o objetivo do centro de mídias? O centro de mídias, se liga aí, formar o professor, trazer alguém para dar uma experiência, para ensinar alguma coisa, e não ficar falando em hortinha na escola e em coisas inúteis na escola. Vai fazer uma horta na escola, maravilha, vamos falar o objetivo, o que é, para que vai usar, entendeu? Vamos dar objetivo para o aluno. O problema é que nós, professores, não somos capacitados a uso de tecnologia, e hoje em dia você vê um monte de gente colocando foto no Facebook, na página da escola, não sei o que lá, da aula que deu. Mas e o conteúdo dessa aula? Né? Não sou contra a tecnologia, eu sou contra o uso vazio da tecnologia. Vai passar um filme, olha gente, eu vou passar um filme para vocês, isso, aquilo, eu quero que vocês vejam isso, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, não sei o que lá. Depois do filme a gente vai fazer um seminário, você vai fazer um relatório, sei lá o que, entendeu? Mas não, hoje é filme, vai todo mundo para a sala de vídeo. Isso não adianta, gente. Tem que capacitar o professor. Nós não somos capacitados, principalmente eu, que sou chucro velho, não manjo nada de tecnologia e tenho que aprender aos trancos e barrancos
porque não sou capacitado para isso. Então, deveria ter capacitação para o professor. Eu acho que a tecnologia é interessante, é importante, mas precisa objetividade, que não tem. Por sermos tecnológicos, existem as redes sociais. Como o senhor vê o professor nas redes sociais? Já vai mais ou menos no assunto anterior, né? O uso da rede social, né? A pessoa que monta um grupo, né, na rede social, com fins pedagógicos, coloca lá professor, não sei o que era cantinho do professor, blá 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 blá. A intenção dele, a princípio, é fazer uma troca de experiência entre os professores, né? Um ajudar o outro com material, com alguma outra coisa, opinião, colocar assunto pedagógico, né? O governo fez isso, a Lesp fez tal legislação, para você ficar por dentro do que está acontecendo na educação e pedagogicamente. Só que você entra no Facebook, por exemplo, as páginas pedagógicas viraram o quê? Comércio, é gente vendendo planejamento, é gente vendendo plano de ensino, é gente vendendo essas atividades, né, que o professor não foi capacitado para aquilo. E para dar uma boa aula, ele acaba comprando uma coisa que ele não montou, porque quando você monta a coisa, isso aqui eu vou fazer isso, esse aqui vai, você já vai tendo uma ligação, você vai concebendo, você vai gerando uma coisa que você vai usar e você sabe como vai usar. Quando você pega pronto, você lê mais ou menos e aplica mais ou menos. Por quê? Falta capacitação pra gente. Né? Antigamente a gente fazia plano de ensino, a gente se reunia por área, discutia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos inverter tal conteúdo, né? Planejava. Hoje em dia não, hoje em dia cada um faz o seu, e aí o pessoal acaba comprando. Então eu acho que rede social perdeu o sentido dela, ela virou comércio, né? O pessoal está oferecendo até consignado aí, né? Porque sabe que o professor não recebe bem, então é assim que eu vejo a rede social. Bom, professor, muito obrigado. E para a gente encerrar, nós gostaríamos que o senhor colocasse, na sua visão, como o senhor vê a educação brasileira? Olha, a educação brasileira, como cidadão, eu não vejo com bons olhos. Sou cético, não tem futuro, perda de tempo, como cidadão. Como professor, não. Como professor, eu tenho esperança, né? Esperança de um dia ter uma sala onde eu possa exercer a minha profissão com plenitude, com excelência, né? Eu tenho esperança de ver o meu aluno progredir, porque o prazer do professor é ele ver aquele cara que passou na sala de aula dele tendo sucesso, indo além, né? Eu ainda brinco, às vezes eu vejo algumas coisas aí, o comentário que eu coloco lá, graças a Deus não fui teu professor, né? Agora, tem casos, graças a Deus, eu tenho alunos que me orgulham, e esse é o prazer do professor. Então, eu tenho esperança de ver o meu aluno progredir, eu tenho esperança de ter um salário justo, né? De não ficar me preocupando com prestação que vai vencer, com aluguel, com alimentação, com nada. Ter um salário, né, que os governantes pagam de maneira que me dê para sobreviver. E a outra esperança minha é que a profissão de professor seja respeitada como é no Japão, né? Porque professor forma todas as outras profissões. E no Brasil não tem respeito nenhum. Essa semana passada aí, ainda teve uma polêmica aí, de que mais uma vez desrespeitaram o professor. Tem que valorizar o professor. O aluno, quando ele consegue alguma coisa, todo mundo enaltece o aluno, só que esquece que por trás dele tem um professor. Passou em primeiro lugar em medicina, tem um professor atrás, ajudando, incentivando, ensinando, entendeu? Às vezes o aluno, não é para mim, não vou conseguir, o professor está ali ensinando. Essa é a minha esperança, eu acho que é a esperança da maioria dos professores do Brasil.
tá? Beijão pra você, muito obrigado pela entrevista. Obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista. E eu gostaria de pedir para você compartilhe esse vídeo. Quem sabe ele chegue até a um governante, tá? E se chegar, pode fazer uma mudança. Então, compartilhe o vídeo. É uma forma de você estar ajudando nessa luta, tá bom? Um beijo para você, até a próxima.